Olá pessoal, espero que esteja tudo bem. Dentro de tudo o que eu já contei, esta foi a parte mais pesada para mim, de tudo o que me aconteceu. Mas eu sei que vocês aguentam, por isso eu vou contar. Eu vou explicar tudo, de coração, direitinho, para que vocês não fiquem com dúvidas e entendam. Eu já reparei que a maioria das pessoas gosta de ouvir experiências dos outros. A priori, tenho que começar por referir algo que muitos se vão identificar, que é comparações. Sempre houve uma enorme diferença de tratamento entre mim e a minha irmã. Eu sou 4 anos e meio mais velha que ela sempre foi a preferida dos meus pais, a boa aluna, aquela que enveredou pelo caminho certo para a família, sendo testemunha de Jeová batizada aos 16 anos. Em criança dava-me-nos bem, sempre a tratei bem como irmã mais velha, mas tudo mudou muito rápido. Eu não reconheci mais a minha irmã desde que ela se batizou nas Testemunhas de Jeová. Até que chegou mesmo ao ponto dela me virar a cara, de me ignorar e de viverem dentro daquela bolha, daquele mundo estranho. A minha mãe ainda era capaz de reclamar comigo e dizer que eu é que tinha que fazer um esforço para me dar com a minha irmã, quando não havia nenhuma relação. Ela ficou fria, distante, igual a eles. Eu nunca me batizei. Chegou mesmo a um ponto que eu era a única da congregação que não me tinha batizado. Óbvio que havia muitas bocas, muitos julgamentos por conta disso, muitos contos e ditos. Eu sentia-me já expulsa, mesmo ainda estando lá, por obrigação e por conveniência. A imagem dos meus pais contava muito. Ele preocupadíssimo porque era ancião. Ai, vais manchar a minha imagem. Até que um dia eu falei com eles. Pensei que fôssemos adultos o suficiente e que pudéssemos falar. E a reação foi o tratamento de silêncio. Ignoraram-me completamente, como se eu não existisse. Só para eu dizer que não queria ir mais à congregação. E como punição eles fizeram isso. Viraram-me a cara. Não me respondiam. Ora, falei com um ancião e avisei que sairia, nunca mais apareceria. A questão aqui é que ainda morava em casa dos meus pais, ainda morei lá mais 2 anos, penso eu. Ainda não tinha conseguido sair, não tinha apoios, não tinha trabalho estável. E agora vem a parte chata e que me destruiu, a sério. Eu tinha um relacionamento e levava vida dupla. Caso contrário, seria um filme em casa, um drama que vocês não estão bem a ver. Como eu estava vulnerável, conheci alguém no trabalho que me mentiu logo de início, dizendo que era livre, solteiro. Nós começámos uma relação e eu a pensar que alguma coisa me corria bem. Passado um tempo descubro que é casado e tem um filho. Claramente custou-me a engolir. Fiquei sem lhe falar um tempo, fiquei bloqueada no tempo. Mas como sempre fui muito emocional, muito fraca nesse sentido, ainda fui na conversa dele, acreditei-me. Ele prometeu que se ia divorciar da mulher, prometeu-me montes de coisas, disse-me que era muito infeliz, contou histórias de vítima, etc. Os problemas mais graves começaram porque, infelizmente, e eu sou humana, gostava dessa pessoa, acreditei-me nela, acreditei até que podia ser como um salvador, um herói, no meio medonho onde eu vivia. Apesar de começar a notar que ele era instável, tinha muitos vícios, a questão de ser casado e eu a acreditar-me nele. O problema foi quando a mulher dele e o filho me começaram a encher de mensagens e ligações, descobriram o meu número. Era pandemia, ainda por cima, estávamos confinados. Eu nem o podia ver, nem podia falar com ele. Não sabia o que se passava, ele bloqueou-me. Fui ameaçada. Ele ficou sem me falar imensas semanas, fiquei sem comer. E lá em casa não podia desabafar com ninguém. Eram todos estranhos para mim. Acabaram por descobrir que estava nesta relação. Esse dia havia de chegar. Insultaram-me, disseram o pior de mim. Todos a dizerem que me iam humilhar à frente do resto da família, dos meus tios. E que eu era uma destruidora de famílias.
Eu era uma pessoa horrível e eu era uma adulta de 24 anos e a minha mãe puxou-me com toda a força o telemóvel da mão para me tentar proibir de falar com a tal pessoa. Bateu-me, ofereceu-me porrada. Ficaram os três contra mim como animais, a abanarem a cabeça como se eles fossem perfeitos, e eu o diabo, que foi o que acabaram por me chamar de diabo, psicopata, doente mental. Tive que chegar ao ponto de dormir com o telemóvel no meio das minhas pernas com medo. Os meus pais tiveram a brilhante ideia de se meterem ainda mais na minha vida, na minha privacidade, e enviarem e-mail sem o meu consentimento à pessoa com quem eu estava. Resultado, a mulher dele viu, foi ela que respondeu, foi uma grande confusão, ninguém imagina a raiva que reprimi, porque era a minha vida, eu era uma adulta, no fundo eu é que sabia, foi o maior abuso. Não venham falar de preocupação de pais, porque aquilo foi doentio. Sei que não agi bem, mas também a culpa não foi 100% minha, era a minha vida. Sei que depois ainda tiveram reuniões entre todos, o meu ex, mulher e os meus pais numa conferência, a conspirarem contra mim, a alegarem que eu era doente, maluca, obcecada, que não o largava. E quando soube isso tudo, senti uma grande facada. Envolveu a única pessoa que ainda pensava que ia ficar do meu lado, estava de facto a dizer com eles. Fiquei destruída. A mulher deles chegou a aparecer num trabalho meu, envolveu a polícia. Eu não estava a conseguir sair daquele ciclo, porque ele fazia-se vítima, chorava, pedia desculpa, parecia um coitado, mas a verdade veio mal de cima, tarde, mas veio. Depois de muitas ameaças, de muita dor, a minha mãe, além disto, arranjou um contacto de um amigo meu que o conseguiu virar contra mim. Eu não sei como é que isto tudo foi possível num curto espaço de tempo, mas aconteceu. As pessoas que eu mais precisava que me apoiassem no momento, eu vi-as todas contra mim. A minha mãe conseguiu, e especialmente os meus pais, queria que estivessem do meu lado. Até podiam dizer: acho que este relacionamento não te faz bem, devias terminar, olha a tua saúde. Aí era uma coisa, mas o que eles fizeram não se faz a nenhum filho. Cada vez que saía levava com imensas mensagens de ameaças da minha mãe e chamadas a dizer para ir para casa que havia regras, uma pessoa de 24 anos, a proibir a todo custo de estar com a pessoa de quem eu gostava, apesar de tudo. Era uma escolha minha. Dizia mal dele a torto e a direito, que era um drogado, mais velho, etc. Chamava-me de porca, imunda. Nem queria que eu entrasse em casa porque a fornicação para eles é proibida. Não se pode estar com ninguém. Eu fui tudo e mais alguma coisa. Em vez de me ajudarem com os meus problemas de ansiedade e traumas, diziam por maldade que eu era uma doente mental, uma ingrata, que tinha mente de 14 anos, que era inútil, não tinha habilidades para nada. Pronto, foi isto que a minha família sempre pensou de mim e pensa ainda. E a ruptura com a pessoa que custou-me pela vida, com o ex, senti um vazio como nunca tinha sentido. Foi mesmo a pior vida que podia ter tido. Foi isto. Queria só deixar aqui este vídeo sobre esta fase da minha vida, a fase em que acabei por ganhar alguma força para sair daquele meio e finalmente recomeçar.